Atualmente, o Distrito Federal possui 700 mulheres presas, o que equivale a 1,89% da população carcerária feminina nacional. Dentro dessa realidade, a penitenciária feminina do DF abriga 11 internas grávidas e 17 internas em companhia de seus filhos. A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 5º, inciso 50, que serão asseguradas às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Em consonância com o dispositivo da Carta Magna, a Lei de Execuções Penais assegura que os estabelecimentos penais serão dotados de berçários onde as condenadas possam cuidar de seus filhos. Nós temos uma ala berçário, que abriga essas mulheres. Nós não temos uma estrutura física adequada, nós temos até dificuldades em relação às crianças, porque elas precisariam ter um estímulo, precisariam ter brinquedos, uma equipe que pudesse atendê-las da maneira correta, e nós não temos, falta isso. Daí que a gente atende somente crianças até 6 meses. Acho que só de ser uma cadeia, não é uma estrutura, só de ter um nome de cadeia, ai, o menino tá preso. Não tem isso, não tem. Acho que mesmo se tentasse, não ia conseguir tirar essa visão da criança estar numa cadeia. Falta assim, o lugarzinho assim, deles mesmo, assim, ficar, sabe? Não tem estrutura nenhuma. Lá mesmo, assim, os colchão mesmo tá tudo estragado, não tem muito colchão bom lá. O meu colchão mesmo pode dizer que eu tô dormindo numa tábua. Eu até pedi pra minha família trazer um colchão pra mim, porque tá faltando colchão no presídio. Falta brinquedo, falta uma atenção maior com as crianças, porque que a gente, até o pré-natal da gente é muito longo. A gente tem uma consulta 1 mês sim e 3 não, né? Tem que ser de mês em mês. As crianças também só vai para o núcleo de saúde quando está muito ruim mesmo, quando a gente fica brigando para poder ir. Então a estrutura... Não é uma estrutura adequada para a permanência dos bebês aqui, né? Porque é uma estrutura que foi adaptada para receber esses bebês. Então nós temos berço, nós temos cama para as mães, mas a gente teria que ter um espaço mais ventilado, teria que ter um espaço para esses bebês brincarem, um espaço para que eles tivessem banho de sol a todo momento, não restringir o banho de sol deles, né? Então não é adequado, com certeza. A Lei de Execuções Penais estabelece em seus artigos 83, parágrafo 2º e 89, que o período de permanência das mães com seus filhos será de, no mínimo, 6 meses até o período máximo de 7 anos de idade. Apesar de a legislação prever a existência de creches dentro das penitenciárias para crianças menores de 7 anos, a realidade mostra uma expressiva divergência entre a norma e a configuração atual do sistema carcerário brasileiro. A penitenciária feminina do Distrito Federal adota o período mínimo de 6 meses, tendo em vista que não tem espaço físico nem profissionais suficientes para atender às necessidades por um período maior. Não, eu acho que um tempo maior a criança ia sofrer mais, né? Eu acho que o suficiente é os 6 meses mesmo, porque não tem como, né? Inclusive já teve casos aqui no presídio que criança fazia o confere, né? Ficava com a mãozinha para trás e a cabeça baixa. Então, assim, depois dos 6 meses ele começa a entender mais coisas, então ele vai ficar meio confuso. O ideal seria os 6 meses mesmo. Não, mas tipo assim, no meu caso, como meu filho tinha 6 meses, eu preferia que ele fosse embora mesmo. Eu não, porque eu ia mandar ele com 3 meses, só não mandei ele com 3 meses porque ele amamentava. Mas no momento que ele começou a comer as coisas, aí eu peguei e mandei ele com 6 meses. Porque no meu caso é melhor ele lá fora do que ele aqui dentro. Porque quem errou foi eu, não foi ele. O período de convivência atualmente é de 6 meses. É suficiente? Considerando o vínculo materno, não. Né? Mas a gente às vezes tem que pensar no que é menos pior. Então é melhor eu manter esse bebê durante 6 meses aqui, pelo menos ele vai ter a chance de uma amamentação exclusiva, né, de 6 meses, e a gente sabe a importância da amamentação, de prevenir doenças, né, de fortalecer o sistema imunológico.
E aí, quando esse bebê sai, a gente tenta manter o vínculo entre ele e a mãe ainda, com visitas especiais. A gente pede para a família que ficou com o bebê trazer o bebê para manter esse contato com a mãe. A gente tem algumas exceções, né, de crianças que ficam mais que 6 meses aqui. Essas exceções são quando a gente não encontra nenhum familiar. A nossa última opção aqui é o abrigo. Eu acredito que esse é o tempo ideal, onde a criança pode ter a oportunidade de somente ser amamentada, não receber outro tipo de alimentação, uma forma de estimular a amamentação. E eu acho que passando esse período nós vamos ter duas dificuldades. Dificuldade de espaço, de estrutura logística para poder atender essas crianças. E ainda a gente sabe que o choque é maior. Quanto mais tempo ela passar com a mãe aqui nesse ambiente, mais difícil vai ser a separação. Os primeiros meses após o nascimento da criança fazem parte de um período essencial para a formação do vínculo entre bebê e mãe. Além do contato com a mãe ser de grande importância para o seu desenvolvimento psicossocial e afetivo, o ato de amamentar é o momento ímpar para o estabelecimento dos laços. Geralmente essas mães vão vivenciar aqui um vínculo materno que elas não vivenciam na rua, né? Muitas não têm essa experiência de mãe na rua, muitas vezes por morarem na rua, não têm condições de ficar com seus filhos, né? Então aqui elas têm essa experiência do vínculo materno. E esse vínculo aqui às vezes é muito mais fortalecido, porque elas estão 24 horas dedicadas ao bebê. Então, esse vínculo, e a gente trabalha desde a gestação o fortalecimento desse vínculo, né? Porque o vínculo é algo que é construído, não é algo que porque ela está gestante ela já tem esse vínculo com o bebê. Às vezes isso tem que ser construído durante a gestação. Qual a importância disso? O primeiro contato do bebê com o mundo é com a mãe, né? Então, se ele é rejeitado pela mãe, a experiência dele com os outros relacionamentos sempre vai ser negativa, né? Então, a gente tem que primar para que essa experiência, para que o bebê seja aceito pela mãe, né? Um bebê que não é aceito é um bebê agitado, é um bebê que tem problema de saúde, né? Então, a gente vê que ele vai ter consequências para a vida toda. É um bebê que não desenvolve adequadamente. É um bebê que a mãe geralmente tem problema na amamentação, porque ela não tem esse vínculo com o bebê. Então são consequências que a gente pode evitar se a gente consegue fortalecer esse vínculo. Não existo longe de você, e a solidão é o meu pior. Não existem estudos que cheguem a um consenso de qual seria o momento ideal para a separação da criança da mãe encarcerada, tampouco sobre qual o período mínimo e máximo adequado para a permanência da criança em ambiente prisional. Separar um filho da mulher que o gerou depois do nascimento pode ser uma pena maior que a do encarceramento. Distanciar a mãe e o filho após o período de aleitamento materno é um dos momentos mais dolorosos do cárcere feminino, pois os 6 meses que mães encarceradas permanecem com seus bebês são diferentes da gestação e concepção extra-grades. Foi muito difícil para mim mesmo, porque já é a segunda vez que eu passo por isso. Minha menininha veio pra cá com 2 meses e foi embora com 6 meses. E agora, dessa vez, eu vim grávida de 2 meses e ele foi embora com 6 meses também. Foi o pior dia da minha vida. Pior dia da minha vida. Foi a pior experiência que eu já tive em toda a minha vida. A gente faz um acompanhamento quando a criança vai embora, a gente caminha para o núcleo de saúde, porque vai ter que ter 2 preparações, a física por causa do desmame e a outra é psicológica. Então a psicóloga tem que fazer o acompanhamento com esta mãe. Geralmente elas conseguem lidar com isso bem. É lógico que nós já tivemos casos de uma dificuldade maior, né, internos que tiveram dificuldade maior com essa separação. Quem vai pegar ele vai ser a prima do meu marido. Tem família, tem minha mãe, tem minha tia, tem um monte de gente aí. Não vai ficar sozinho, não. Vai com a minha mãe. Minha mãe e o pai dele, né?
A Vara da Infância e da Juventude encaminha a criança para os abrigos quando não há familiar com quem deixar a criança. No Distrito Federal, poucos são os casos em que as crianças vão para os abrigos. Na maioria das vezes, elas vão para o seio familiar. A prioridade é a gente fazer de tudo para que alguém da família acolha. E a gente trabalha nesse sentido. Quando a gente consegue verificar que não tem condições, que não há quem queira receber a criança no âmbito familiar, e a gente tem que fazer uma comunicação para a Vara da Infância e Juventude, que também, vamos dizer assim, vai fazer de tudo para que essa criança possa ser recebida por alguém que seja ligado à família. Mas a gente faz a gente busca isso aí no primeiro momento e não conseguindo obter êxito, a gente já passa para a Vara da Infância e Juventude. E nesse longo período, foi um longo aprendizado, eu pude observar que as crianças que são acolhidas de mães, presidiárias, a gente observa que são comportamentos assim, diferentes das demais. Porque elas são mais, principalmente as que as mães passaram pela gestação na cadeia. Que elas são bem apegadas, essas mães, e no momento é uma separação muito drástica. Observa que elas querem sempre ficar no colo, elas mesmo assim com 1 ano, elas não conseguem interagir com as outras crianças, porque as mães contam que lá na cadeia fica somente cuidando dessas crianças. Então esse é o problema maior. Então a falta é uma ruptura muito forte entre essa mãe e essa criança quando elas vêm para cá. Nós até chamamos que é um sequestro, que tira a criança do seio da sua mãe e ela não entende. E o problema é porque elas quase não têm essa visita periódica. Saiba, todo mundo foi neném. Eu fiz tantos planos, mas assim, agora sinceramente eu não sei, porque não tá na minha mão, não vai de mim. Então eu tô com perspectiva já de terceiros, Acredito que a prima dele vai cuidar bem. E, assim, não vai ser a educação que eu queria dar, mas vai ser uma educação boa. Que ela estuda, faça faculdade, seja algo maravilhoso, na vida dela. Não o que eu fui, o que eu aprontei, eu não quero nada disso pra ela. Principalmente isso aqui, Eu não quero nem que ela conheça isso aqui. Quer que seja uma pessoa boa, melhor, diferente do pai dele, diferente da mãe dele. Meu sonho é que quando ele crescer, que ele seja médico, Com meus 2 filhos. Que eles estão indo pelo caminho, tem uma que está indo pelo caminho certo, que já está indo para a igreja. Não está indo pelo mesmo caminho, porque eu perdi minha mãe, eu tinha 1 ano de idade. Aí meu rumo já foi vender droga, fazer coisas más, entendeu? Tudo ao contrário do que eu fiz. Tudo ao contrário, que ele seja uma pessoa melhor que a mãe dele é. A deputada federal Fátima Pelais viveu na pele a experiência de ser criada até os 3 anos de idade em um presídio do Amapá. A mãe, acusada de matar o marido ao descobrir um caso de infidelidade e quando já cumpria pena, engravidou de Fátima, filha mais nova, fruto de um estupro. Esta mulher que hoje está aqui no Congresso Nacional, no 4º mandato, nasceu dentro de uma penitenciária, de uma mulher que estava pagando pena ali por ter cometido um crime passional. Já tinha 5 filhas, uma estava com ela na penitenciária. E ali ela foi abusada. E esta mulher que está aqui hoje nasceu e não sabe quem é seu pai. Pode ser um dos 3. Nós superamos tudo. A discriminação de estar no dia a dia, de ser apontada. Nós esperamos. Ela chegou a pensar sim no aborto. Porque não se via saída. Como é que uma mulher que estava encarcerada, com uma ali dentro da penitenciária e outra, poderia continuar com esta gravidez? Ela não teve como fazer. Pediu perdão para mim. Depois que eu já estava adulta, ela pediu perdão. Muito bom. Porque desde meus 13 anos eu era louca para me ter o filho. E eu nunca tive o filho. Aí minhas irmãs falavam para mim, ficou pra titia. Aí eu desisti,
Aí depois que eu desisti, com 23 anos eu vim engravidar. E foi muito bom pra mim, quando eu soube a primeira vez que eu tava grávida. Porque meu sonho era estar ao lado do meu filho essa hora. Porque eu perdi minha mãe, eu tinha 1 ano de idade, né? E eu sofri muito. E eu também não quero que ele sofra longe de mim. No meu caso, eu me acho uma mãe boa, porque eu nunca me separei dos meus filhos. Com todas as minhas coisas, eu sempre estive perto dos meus filhos. Mas por estar aqui nesse lugar, uma pessoa fracassada. Porque, querendo ou não, eu faço mais eles sofrer do que eu mesmo estou sofrendo. Né? Porque eles sentem minha falta, eles não estão comigo, são outras pessoas diferentes. Tá um na casa de um, outro na casa de outro. Ai, cara, é complicado essa definição do que é ser mãe. Assim, no meu caso, eu não me considero uma mãe, entendeu? Até porque eu deixei a desejar com eles. Então, eu não sei nem te falar, entendeu? Assim, hoje eu não teria essa definição para você, o que é ser mãe. Queria fazer um poema diferente, que ecoasse em todos os corações, lembrando as mães do mundo, que semearam e frutificaram, mas ao passar do tempo, ficaram no abandono. Queria lembrar das mães encarceradas nos presídios, por erros do seu passado, mas em seus dias de exílio choram por seus filhos, que nem sempre as visitaram. Queria pensar nas mães enfermas, afastadas da família pelas circunstâncias, às vezes inertes na cama e dependentes, fora do convívio e do afago familiar, quando por muito tempo as visitas vão rareando e o coração se entristecendo. Queria falar só da alegria, das mães pertinho da prole, mas penso nos filhos que moram longe, sem poder neste dia especial abraçarem suas mãezinhas, trocando todo o carinho. Ainda me preocupo com as mães da rua, com as mães pobres e renegadas, com as mães estigmatizadas, com as mães aidéticas e com tantas outras mães vítimas da violência, das drogas, da falta de amparo e de emprego, valentes guerreiras sobrevivendo a mingo.